A sessão não foi iniciada, presidente. Bem, concluímos a pauta da sessão do dia 12 de agosto, prevista para as 9 horas da manhã. Vamos dar início à pauta da sessão também de 12 de agosto, prevista para início às 14 horas, antecipando um pouco o seu início. Primeiro item da pauta dessa sessão, item 57, processo com a recorrente Motivare Marketing. É um processo repetitivo, o relator é o senhor Ricardo Gregório. Ele é um paradigma dos processos repetitivos 58 e 59. Lá, Ricardo. Ok. Bom, é uma compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de RPJ. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado no PERDECOMP havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que havia erro na informação da estimativa contida na DCTF original. Por isso, juntou extratos da DPJ original e da DCTF retificadora que demonstravam o valor efetivo da estimativa. A DRJ, no entanto, argumentou que o fato de a retificadora da DCTF ter sido apresentada após o despacho decisório impunha a comprovação do erro alegado. Como não foram juntadas cópias de livros e documentos de sua escrituração contábil fiscal, não havia como comprovar a redução do valor devido a título de estimativa. Seria suficiente a alegação do erro, sem os documentos que o embasassem. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente discorre sobre a possibilidade de se aceitar o crédito oriundo da retificação da DCTF. Contudo, não junta nenhum novo documento, a não ser extratos do DARF e da DIPJ já anteriormente contidos nos autos. Posso prosseguir? Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, apresentada após a ciência do despacho decisório, reduzindo o débito de estimativa originalmente apurado no período, não seria suficiente para atestar o crédito se desacompanhada de documentação hábil e idônea. Na ocasião, este fez referência à cópia de livros e documentos de sua escrituração contábil fiscal. Com efeito, as únicas provas apresentadas com a manifestação de inconformidade foram os extratos da DIPJ original e da DCTF retificadora. Não obstante, no recurso, a empresa nada trouxe de novo, apenas argumentou que a jurisprudência desta casa lhe socorreria no sentido de aceitar a DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório. Quanto a isto, de fato, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível retificar a DCTF, depois formalizado o pleito, desde que ocorrentes com as demais provas produzidas nos autos. Trago aqui um precedente sobre o caso. Todavia, como bem ressalvado, essa aceitação demandaria a existência de outras provas produzidas nos autos. A DRJ foi enfática sobre a necessidade de outros elementos de prova, mas ainda assim a recorrente pretende que a alteração da estimativa devida seja confirmada sem nada de novo. Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito líquido e certo, tal como previsto no CTN, que produz aqui a Constituição 70. Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, acho que questão simples, né? Paulo? Relator. Gustavo? Relator, presidente. Flávio? Relator, presidente. André? Acompanho o relator, presidente. Elcia? Também vou seguir o relator. Mauritânia? Com o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso do item 57, com o mesmo resultado nos itens 58 e 59. Vamos ao item 60, PQ Seguros, relatora Andréia. Lúcia. André. Tratam
constam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em créditos decorrentes de saldo negativo de RPJ que teria sido apurado no exercício 2006. O despacho decisório não homologou as compensações declaradas por não ter sido confirmada a apuração do crédito, tendo em vista que o valor informado na DIPJ não correspondia ao saldo negativo declarado no PERDECOMP. O acórdão da DRJ reconheceu erro no preenchimento do PERDECOMP relativo às parcelas de retenção na fonte e de estimativas mensais pagas compensadas. Foram confirmadas retenções na fonte passíveis de serem utilizadas na dedução do IRPJ apurado no período, no valor de R$ 41.051,35, conforme transcrição a seguir. Quanto às estimativas mensais, foram confirmados pagamentos no valor de R$ 65.340,15 e compensações homologadas no valor de R$ 108.060,25, totalizando R$ 173.440. Aí segue a transcrição da emenda do acordo. Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário. Em relação às parcelas decorrentes de retenção na fonte, a contribuinte não contesta. Em relação às estimativas compensadas, defende que os valores referentes aos débitos de estimativas mensais declarados nos PERDECOMPs, que não foram homologados, deveriam ser incluídos para fins de cômputo no saldo negativo do período. Aqui eu faço um registro, porque tem vários documentos no recurso voluntário referentes à CSLL do exercício 2003, que não estão relacionados aos autos. Acho que o patrono se equivocou. Ok. E foi apresentado também um aditamento ao recurso voluntário, por meio do qual a contribuinte informa que aquelas estimativas mensais, parte das estimativas mensais que não foram confirmadas, foram objeto desse PAF, que deferiu parte das homologações. Eu só faço o registro aqui. Então, é um caso de saldo negativo, onde o contribuinte declarou retenções na fonte e estimativas mensais. O despacho decisório não confirmou. A DRJ confirmou, reconheceu o erro de fato, confirmou parte das retenções na fonte e parte das estimativas mensais. A contribuinte não se insurge contra as retenções na fonte, só em relação às estimativas mensais. Passo para o voto, presidente. Só uma dúvida, pode ser, André? Você disse que a DRJ, então, reconheceu um pouquinho o crédito. Fala mais alto um pouquinho, por favor. Você disse que a DRJ reconheceu parte do crédito. Sim. Mas essa emenda transcrita aqui diz que foi improcedente a manifestação, direito creditório não reconhecido, não estou entendendo. É porque os valores reconhecidos não foram suficientes, talvez tenha relatado errado, não foram suficientes para apurar, para quitar a CSLL devida e apurar o saldo negativo. Ela reconheceu parte, mas o valor não foi suficiente. Entendeu? Por exemplo, ela reconheceu... Ela reconheceu parte dos valores que de fonte ou estimativa. E das parcelas de não transformou em saldo negativo. Exatamente. Mas a emenda de cima não diz isso, né? A emenda fala que ele homologa, inclusive, parte até o limite do crédito comprovado, né? Eu não estou questionando, porque parece ter um erro na transcrição, pode ser. Na informação que isso aí é do sistema de decisões, né? Talvez eu tenha marcado erradamente ali como procedente, era procedente em parte. Isso, o acordo é procedente em parte, inclusive eles Mas você podia suprimir essa transcrição aí dessas duas linhas, só para não criar confusão. Tá, eu vou verificar aqui conforme foi o supremo. Ok. Pode ir ao voto. É procedente em parte, né, Paulinho? Obrigado. Voto, vamos lá. Aqui, no conhecimento, eu destaco que, num primeiro momento, eu até pensei que era
intempestiva a apresentação do recurso involuntário, porque no termo de análise de solicitação, que é aquela análise eletrônica, constava 27 de agosto como data da solicitação. Só que existe um carimbo do CAC na primeira página do recurso voluntário que fala que a data é 26 de agosto. Aí, com isso, a apresentação do recurso voluntário, considerando a data do carimbo, é tempestiva. Os demais requisitos são cumpridos. Então, eu tomo conhecimento do recurso voluntário. No mérito, vou começar aqui na página, na folha 5. No caso em análise, o acórdão da DRJ reconheceu o erro de fato no preenchimento do PERDECOMP com demonstrativo de crédito e confirmou parcelas passíveis de serem utilizadas na apuração do saldo negativo, resultantes de retenção na fonte no valor de R$ 41.051, de estimativas mensais pagas compensadas no valor de R$ 173 mil. Diante disso, foi reconhecido o direito creditório decorrente... foi reconhecido sim, viu, Ricardo? Foi reconhecido o direito creditório decorrente de saldo negativo de RPJ no valor de R$ 190.829,01. No recurso voluntário, a contribuinte não contesta o valor confirmado no acórdão da DRJ para as retenções na fonte. Portanto, a lite fica delimitada ao exame das estimativas mensais que compõem o saldo negativo do período. Pela análise dos autos, verifica-se que o acórdão da DRJ não reconheceu débitos de estimativas mensais declarados nos seguintes PERDECOMPs, pelo fato de as compensações declaradas não terem sido homologadas. Os valores não confirmados encontram-se demonstrados no quadro a seguir. Aí eu reproduzo o número do PERDECOMP, o valor do débito e a situação. Essa matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a publicação do parecer normativo COSIT, número 2, de 2018. Aí reproduzo aqui o dispositivo. Diante disso, no cálculo do saldo negativo de RPJ, deve ser considerada a totalidade das estimativas mensais compensadas que foram declaradas nos PERDECOMP, incluindo o montante de R$ 33.520, que não havia sido confirmado no acórdão da DRJ. Adicionalmente, registro que na petição apresentada pelo contribuinte, na adição no recurso voluntário, a contribuinte informa o resultado de decisão proferida nos autos do processo tal, que homologou débitos de estimativas mensais utilizadas na apuração do direito creditório de que trata o presente litígio. Apresenta ainda comprovantes de pagamento de parcelamentos dos débitos de estimativas mensais referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, que foram objeto de compensações não homologadas. É um registro. Assim, eu faço o demonstrativo, eu destaco o valor do IRPJ devido, o valor das retenções na fonte já reconhecidas pela DRJ, das estimativas mensais pagas compensadas também reconhecidas pela DRJ, o valor que eu reconheci, e apuro o saldo negativo. Portanto, o direito creditório decorrente do saldo negativo de RPJ, apurado no exercício 2006, totaliza R$ 224.349,44. Aqui tem uma questão que eu sempre tenho esse posicionamento. Aqui, olha, foi declarado no PERDECOMP o valor de R$ 203.160,40 e na DIPJ o montante de R$ 224.359. Como no acórdão da DRJ foi reconhecido o erro de fato no preenchimento do PERDECOMP, há que se considerar o valor do saldo negativo como sendo total apurado no presente acórdão, ou seja, R$ 224.349,44, ainda que exceda o montante declarado no PERDECOMP. E é também um valor inferior ao da DIPJ, né? Como no acórdão da DRJ já havia sido confirmado saldo negativo no montante de R$ 190.829, por meio deste acórdão é reconhecido crédito adicional no valor de R$ 33.520,43. Diante do exposto, voto por dar provimento. Isso aqui eu fiquei em dúvida, porque normalmente eu pego como parâmetro o valor do PERDECOMP. Como eu reconheci um valor superior ao do PERDECOMP, mas inferior ao da DIPJ, eu considerei o do PERDECOMP
e coloquei o dispositivo para dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório adicional no valor de R$ 33.520,43. É como voto. André, nesse caso aqui, a gente sempre é limitado ao valor do Perdecomp, é sempre o menor valor. Uma vez comprovado, né? Ainda que ele se apure que ele de fato tinha um valor maior, até porque ele pode ter usado naquela sistemática de compensar 200 aqui, mas a diferença no outro Perdecomp. Então, se você reconhece aqui, está afetando outro processo. Mas, presidente, de qualquer forma, eu reconhecer esse valor um pouco a mais, ele fica delimitado aos débitos declarados. Mas você não pode reconhecer mais do que ele pede, né? E eu não tenho certeza se os débitos declarados são exatamente esse valor que ele declarou. E esse é um bom motivo para você não dar mais crédito do que ele pede. Sim, mas a DRJ ela reconheceu um erro de preenchimento. Normalmente, o valor que ele declara no Perdecomp, ele corresponde ao valor dos débitos declarados. Mas tem aquela situação em que ele esquece de demonstrar lá, de declarar os encargos moratórios. Aí o despacho decisório cobra esses encargos moratórios. Sim. Eu não sei, essa informação que você coloca, então, tem que dar uma checada no acordo da DRJ se ela, de fato, deferiu uma retificação do valor. Porque uma coisa é ela reconhecer que tem uma divergência, ou que o valor realmente declarado é se ela reconhecer uma retificação de valor, aí você não poderia modificar, né? Entendeu? Sobre isso ela não se manifesta. Mas eu inferi, inferência minha, que como ela reconheceu que estavam errados os valores das retenções na fonte e das estimativas mensais, que ela entendia que estava errado o preenchimento do Perdecomp. Inclusive, se ela tivesse reconhecido todos os valores, levaria a um valor superior mesmo, o valor do Perdecomp. Ela só não reconheceu em função das estimativas mensais, aquela situação que existia antes, aquela confusão que existia antes do parecer da COSIT, que eram valores não homologados. Né? Por isso que a conta da RJ não reconheceu um valor maior. Quer dizer, não sei, ela poderia ter delimitado, é o que você está me falando, né? Eu acho que ela reconheceu menos do que ele pediu no Perdecomp. É 190, é o que ela reconheceu. Por conta das estimativas mensais não compensadas. Tudo bem, mas é o que ela reconheceu. Ela não disse que você de fato tem direito a 240. Não, você tem direito a 190. E o que o contribuinte pediu foi 203. Eu acho que não sei, você de ouvir aí, Paulinho. Aí, a gente não pode ir além do que o contribuinte compensou na DECOMP, né? Ainda que ele esteja demonstrado que ele tinha um saldo negativo maior, mas se ele pediu apenas parte desse saldo negativo na DECOMP, a gente não pode ir além disso. E aí eu até ratifico o que o presidente falou. Ele pode ter usado parte desse valor, desse crédito em outros pedidos de compensação, né, e consumindo esse crédito em vários pedidos. Então, se a gente defere a mais aqui, querendo ou não, ele vai ter um duplo benefício, ele vai ter um crédito a mais aqui e um outro lá no outro. Até porque essa questão que a Andréia falou, às vezes ele pode colocar um débito em atraso nessa compensação, que aí pode gerar um valor compensado maior. E aí, se você dá o valor acima, né, do que ele pediu, esse débito vai ficar extinto. Sim. Então, na DRJ eu sempre julguei dessa forma, tá? Só que tinha uma diferença, o presidente tinha falado, mas foi a fala do Flávio que me fez pensar aqui, que normalmente eu verificava, né? Na DRJ você tem acesso aos sistemas, eu entrava nos sistemas e verificava. Tem outro Perdecomp? Tem alguma coisa? Tem saldo negativo? Aí eu mantinha. Aqui no CARF, realmente a gente não tem como ter certeza se foi transmitido outro Perdecomp. Normalmente em saldo negativo, até tive essa discussão recentemente com um colega,
o saldo negativo forma família. Então, normalmente, isso não acontece. Mas, como bem disse o colega, pode ter acontecido por algum erro do contribuinte, alguma outra questão, que ele tenha transmitido um PERDECOMP. Até teve um caso meu na reunião passada que foi exatamente isso, né? Ele até ter transmitido um outro PERDECOMP, aí, por exemplo, esse processo só diz respeito a determinados PERDECOMPs e ele traz outros PERDECOMPs que realmente não faziam parte da lide. Então, diante disso, porque eu não consigo verificar nos sistemas e acho que não vale a pena baixar em diligência para poder verificar isso, eu vou refazer o meu voto nessa questão, ficando delimitado, porque eu não tenho certeza. Se eu pudesse pesquisar o sistema, seria outra história. Eu manteria. Aí, delimitando o valor do crédito, apesar de o quadro demonstrativo ser um valor maior, eu vou delimitar o valor reconhecido ao valor declarado no PERDECOMP, em função dessa questão, colocada pelo Matosinho e pelos outros colegas, no primeiro momento, pelos outros colegas. Ok? Ok. Paulo? Bom, com essa alteração daí, eu acompanho o relator, né? Eu entendo que deve ser reconhecido apenas o valor que ele compensou na DECOMP. Gustavo? Com a relatora, presidente. Relatora, perdão. Ricardo? Acompanho. Flávio? Acompanhe, presidente. Clécio? Com essas observações que a Andréa fez por último, eu também acompanho. Mauritânia? Com a relatora, presidente. Quem acompanha a relatora? Só uma coisa, aí seria recurso voluntário provido, né? Provimento, sim. Provimento, porque excedeu tudo que ele pediu. É que no outro caso seria outra petica. Entendi. Ok. Seria super provido. Ok. Obrigado. Vamos ao item. Então, o item 60 ficou por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso. Item 61, relator Ricardo Marozzi, recorrente Recognition, Companhia Brasileira de Automação Bancária. Processo paradigma do 62 ao 64. Ricardo, você de novo. Ok, vamos lá. Então, mais uma compensação de crédito de pagamentos pagamento indevido de RPJ. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que os DARF discriminados no PERDECOMP haviam sido integralmente utilizados para a quitação dos débitos da contribuinte. Em sua manifestação de conformidade, a interessada alegou que havia cometido equívoco quanto ao valor recolhido e declarado em DCTF. Para demonstrar o alegado, informa que juntava para análise cópias de DIPJ, DARF, DCTF retificadora e PERDECOMP. A DRJ, no entanto, argumentou que a retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início do procedimento fiscal. Acrescentou ainda que a empresa não trouxe aos autos provas, como documentos contábeis fiscais, nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório realmente existente e por ela apontado. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente discorre sobre a possibilidade de se aceitar o crédito oriundo de retificação da DCTF. Contudo, não junta nenhum novo documento. Posso continuar, né? O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, reduzindo o débito originalmente apurado no período, não seria suficiente para atestar o crédito, uma vez que a contribuinte não trouxe nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório realmente existente. Inclusive, diferentemente do que foi expressamente suscitado na manifestação de conformidade, não foram juntadas cópias da DIPJ nem da DCTF retificadora naquela ocasião. Não obstante, no recurso à imprensa, nada trouxe de novo. Apenas argumentou que o entendimento da Receita Federal e deste CARF discorreriam no sentido de se aceitar a informação contida em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório. Quanto a isto, de fato, a estatua não possui entendimento consolidado no sentido de que, para fim de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde coerente com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se aqui o precedente. Todavia, por bem ressalvado, essa aceitação demandaria a existência de outras provas produzidas nos autos. A DRJ foi enfática sobre a necessidade de outros elementos de prova, mas ainda assim a recorrente pretende que a alteração do débito devido seja confirmada sem nada de novo. Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito líquido e certo, tal como prescrito no CTN, artigo 70. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Bem, mesma questão do processo anterior que o Ricardo relatou, falta de comprovação. Só para confirmar, Paulo. Acompanho o relator. Gustavo. Com o relator. Ávio. Com o relator, presidente. Andréa. Com o relator. Elcio. Também sigo o relator. Mauritânia. Acompanhe, presidente. Me acompanha, então. Item 61, negado provimento ao recurso por unanimidade. O mesmo resultado para os itens 62, 63 e 64. Ricardo, verifica só no teu voto aí que ao invés de automação, tá automoção. Senão eles vão devolver lá do CEPOST. Então eles vão ter que corrigir o nome do processo, não é processo, porque eu copiei com... Porque na pauta tá automação. Eles vão seguir o que tiver na pauta, Ricardo. Talvez eles tenham corrigido. Eles seguem a ata, literalmente. Vamos ao 65, Ricardo. Spal Indústria e Comércio. São dois processos também da mesma empresa. Depois você verifica se é a mesma situação nos dois. Bom, desculpa, eu estava lá corrigindo, fazendo as correções que o Paulo pediu. Tranquilo. São diferentes dos processos. São. O primeiro deles, então, é o 902.784. Esse aqui você já colocou na pasta? Eu achei que eu não. Eu olhei aqui no que eu tinha copiado, eu não tinha copiado antes, pelo menos. Está na pasta. Ah, na pasta? Fui eu que não copiei, então pode seguir, cara. Eu copiei. Ok. Bom, é uma compensação de crédito de pagamento indevido da estimativa de CSL de junho de 2004. A delegacia de origem localizou o pagamento, o qual, entretanto, fora integralmente utilizado. Manifestação de inconformidade, a empresa alega que teria havido erro quanto ao débito informado na DCTF. Em vez de 35.886, o valor correto seria 34.95. A diferença entre o valor devido e o recolhido foi de 1.691. A DRJ não concordou, mantendo o despacho decisório. Cumpre esclarecer que ela fundamentou a sua decisão no fato de que a retificação de DCTF noticiada na manifestação de inconformidade deveria ter sido pleiteada antes do despacho decisório.
conformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente junta extratos de balancetes contábeis e demonstrativo de apuração de estimativa de junho de 2004, que julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração retificadora. Tece também considerações acerca da verdade material. Posso ir, né? Sim. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, apresentada após a ciência do despacho decisório, reduzindo o débito de estimativa originalmente apurado no período, não poderia ser aceita, por ser apresentada depois do despacho decisório. No recurso voluntário, a empresa discorda desse entendimento e junta extratos de balancetes contábeis e demonstrativo de apuração da estimativa de junho de 2004, folhas 69 a 98, que julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração retificadora. Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos em auto, em sede de recurso, eu reproduzo aquele trecho dos meus votos que eu aceito esse tipo de documentação por se entender que faz parte da dialética processual. Quanto à apresentação de retificadora, também reproduzo o trecho e o precedente referente à situação que aceitamos com condição de demonstração probatória. Ademais, essa casa já consolidou o entendimento que é possível a caracterização de débito para fins de restituição, compensação na data do recolhimento de estimativa, conforme súmula CAF 84. Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento, sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados de intimação à própria interessada. Por exemplo, não se tem certeza quanto ao valor da receita utilizado como base de cálculo para a estimativa, para comparar com o demonstrativo apresentado, de folha 98, porque a cópia da DIPJ juntada com a manifestação de inconformidade está incompleta, folhas 24 e 25. Não se identifica também o valor da estimativa da CSL apurada para o mês em questão, nos extratos de balancetes contábeis juntados com recurso, nas folhas 70 a 96. A necessidade de unidade de origem examinar questões fáceis envolvendo a análise do crédito é considerada fundamental, e aí eu reproduzo aquele trecho dos meus votos em que eu considero que essas situações devem ser encaminhadas para diligência. Start propõe que o presente julgamento seja convertido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. 1. Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados, se não foram alocados em outro PERDECOM, a situação até que foi mencionada aí pela Andréa, no caso anterior, se os valores estão corretos, se todos os documentos que os originaram se coadunam com o disposto no sistema de informações da Receita Federal. Valide os elementos juntados com recurso, notadamente os extratos dos registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos naquele mesmo sistema de informações. Confirme na DIPJ ativa se o valor da receita utilizado como base de cálculo para a estimativa é compatível com aquela informada no demonstrativo apresentado com recurso, folhas 98. Confirme na contabilidade da empresa o valor da estimativa da CSL apurada para o mês em questão. Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que entender pertinentes. Elabore relatório conclusivo e dê ciência se o contribuinte entender para que este querendo se manifeste no prazo de 30 dias. É como voto. Então, o relator está propondo diligência para a confirmação do crédito e verificação e da consistência dos documentos. Paulo? Aqui, eu acho que nós estamos diante daquela situação em que precisamos superar a posição que foi oposta pela DRJ e devolver o processo para ela, né? Porque realmente eu olhei o acórdão, eles não analisaram nada da manifestação de conformidade, eles simplesmente disseram que a DCTF teria que ser apresentada antes do despacho decisório. Então, eu acho que é superar essa posição, acatar a apresentação da DCTF após o despacho decisório e devolver para que a DRJ
prossiga na análise. Eu voto por dar provimento parcial. Ô, Paulo, Vamos lá. desculpa, mas quando ele, porque eu estou tentando abrir os documentos aqui, não abri todos, mas quando ele apresentou lá a impugnação, ele juntou documentos, a manifestação, perdão, ele apresentou documentos que a princípio não foram analisados pelo DJ ou... Ele apresentou a questão da retificação, né? Que a DRJ disse, não, se você fosse retificar, você tinha que ter retificado antes. Não é aceita a retificação após a despacho decisório. Aí ela para aí. Ela para aí. Mas a minha pergunta é... Inclusive, ela nem na fala, é engraçado que assim, traz... no acordo ela nem fala que ele retificou, né? Até eu fui procurar para ver se ela tinha retificado, mas de fato ela tinha retificado. Porque no acordo ela nem disse que ela retificou. Ela diz assim, que para retificar precisava ser antes do despacho decisório. Mas a minha questão é o seguinte, ok, a gente já superou isso em diversos julgados, mas a minha questão é o seguinte, uma vez que ele apresentou o documento, lá não, né? Não, lá não. Entendeu? Não sei até que ponto ela tinha que analisar isso, porque não tinha documento para analisar. O que pode ter aqui é aquela, aí, principalmente para Gustavo e Paulo, é aquela coisa que a DRJ deveria orientar o contribuinte ao que ele tem que trazer para prova, né? Para comprovar. De fato, assim, a análise de prova não ia ser feita porque ela não tinha prova. Entendi, por questão... Fala, Gustavo. Vamos ver se o Gustavo... A questão aqui é a seguinte, a única diferença desse processo para todos os demais é que a DRJ se recusou, em tese, a sequer apreciar o direito creditório. Ela não aventa a falta de prova, ela não diz absolutamente nada sobre isso, sobre a matéria fácil. Ela simplesmente disse, meu amigo, cabe retificadora depois do despacho decisório, não, ponto. E aí ela está conflitando aberta e diretamente com o parecer, né? Isso, é o parecer positivo número 18. Então, assim, essa é uma questão que se adequa àquela solução, que era a solução até que o Ricardo adotava, que é, meu amigo, essa sua posição está errada. Se tem prova ou não tem prova, ok, você vai dizer isso. Mas até aqui não houve esse pronunciamento sobre a existência ou não de prova, não houve análise do conjunto fático aqui. Né? Então, a única questão, Paulinho, que a gente tem que ver é, eu vou devolver para a DRJ ou eu vou devolver lá para a unidade? Então, eu acho que tem que ser para a DRJ porque a unidade analisou. A unidade analisou e viu que o pagamento estava alocado. Mas a retificação foi antes da unidade, cara. Por mais que a unidade estivesse correta... porque, assim, essa tese daí é a tese da DRJ. A gente vai estar afastando essa tese dela. Eu sei, mas em diversos outros casos, quem errou foi a DRJ, a gente devolveu para a unidade. Não. A questão... Não, Gustavo, a questão é a seguinte... Desculpa, se ele retificou antes do despacho decisório, aí tem que devolver para a unidade, porque ela partiu. Aí, nesse caso, acho que a minha dúvida é ele retificou depois do despacho, né, Paulo? Não, se ele tivesse... Aí a DRE está certo. Não, se ele tivesse retificado antes do despacho, ele dá provimento. Isso é que a gente já fez em outros casos. Mas aí outra coisa, aqui é o seguinte... Ele retificou depois do despacho. O despacho está certo, porque ele bateu, cruzou lá com a original e não tinha crédito. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou falando é que eu acho que teve processos nossos em que a gente afastou o óbice levantado na DRJ e mandou na unidade. Não. Ainda que a unidade não tenha errado, manda lá para baixo para analisar, porque ela mata... Só que ela seguia já a mesma tese que já tinha sido adotada pela... A DRF adotou a tese, tipo aquela estimativa não pode ser compensada antes do final do exercício. Aí a DRF... tudo bem. Né? Tudo bem. A DRF decidiu assim... Eu acho que nós já fizemos isso, mas tudo bem. A estimativa não pode ser compensada. Aquela era... Mas isso desde a unidade também vinha com essa... Exatamente. Que aí não foi apreciado, assim... Em momento algum, né? É isso aí, eu concordo com o que o Paulo, acho que a gente está indo muito nessa linha, né? A DRF não errou, ela partiu de uma premissa correta ou equivocada do ponto de vista, mas era a premissa que estava lá para ela. Então não tem que ela devolver. Ricardo, quer se manifestar sobre essa discussão? Sei que você já
Presidente, tá aí o Sofreu bastante aí com essa divergência, porque cada caso é um caso, realmente até a gente acaba... Tá aí, tá o exemplo aí de uma clara demonstração de como vacila para um lado, para o outro. Eu chutei o balde, eu agora sou conversateiro inteligente. E ainda digo mais... eu tô querendo proteger o balde aí, porque ele tá muito amassado. Se fosse para... Não vejo caso... Não sei se é caso que o Paulo está propondo anular, não sei se eu entendi direito. De retornar para a DRJ, dar um provimento parcial para a DRJ analisar, porque ela, na verdade, ela acabou não... A minha opinião é que não é caso de anular. A DRJ, entendeu? Não é bem anular, mas é dar provimento parcial, superar esse óbice dela. É só superar o óbice Porque de direito. ela parte de uma premissa, Ricardo, a DRJ, é o seguinte, olha, você não pode retificar seu DCTF. E o entendimento que a gente tem, não, você pode retificar a DCTF. Então, uma vez superada essa premissa da DRJ, ela tem que analisar o direito creditório. Não, e não é só nós que temos, né? A Receita tem esse entendimento. Não, tudo bem. A DRJ tem que seguir a orientação da Receita, é só nesse sentido. É verdade. A Receita mudou recentemente, eu não sei se nem se esse caso aqui foi antes ou depois da mudança da Receita, mas de qualquer maneira... Foi 2015. É 2015, né? Essa da retificação. 2015. Volto à minha posição anterior, que era sempre de diligência. Inclusive, esse entendimento que eu até... Ele me incomoda com relação à questão, que é a questão de voltar ao processo. Não nesse caso de voltar para a DRJ, mas voltar para a unidade de origem. Tem algumas questões que são de cunho jurídico que me incomodam. Então, eu prefiro fazer... Vou sempre propor a conversão de diligência. Esse caso aqui, ele, de fato, assim, nunca teve uma análise do crédito em si. Bom, teve, né? Porque, na verdade, o primeiro crédito, ele informou, estava utilizado, né? Bem, então, você mantém o voto, Paulinho, vai abrir divergência? Sim, dá provimento parcial, né? Para retornar, afastar esse óbice e retornar a DRJ. Gustavo? Com divergência, presidente. Flávio? Pedindo vênia ao Ricardo, nesse caso, eu vou com a divergência. Andréa? Eu também peço vênia ao Ricardo e acompanho a divergência. Delcio? Presidente, eu acho que esse caso realmente tem uma singularidade, porque a DRJ sequer apreciou o direito postulado pelo contribuinte por conta de um óbice que poderia ser superado. E deveria ter analisado o direito creditório do contribuinte. E eu vejo aqui no recurso voluntário, ele junta a documentação, tentando agora comprovar. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo Paulo, porque realmente me parece que houve aí uma decisão equivocada da DRJ. Ok, Mauritânia? Eu sigo a divergência até em coerência com o que eu tenho decidido na turma extraordinária, presidente. Eu também, eu sei que o posicionamento do Ricardo, ele está tentando adotar um padrão que a gente não consegue, né, não tem conseguido adotar esse padrão nas decisões, infelizmente, assim, tendo a compreensão dele da matéria, mas acho que aqui, essencialmente, por que eu devolveria? A DRJ, ao não fazer nenhum tipo de análise concreta da retificação, ela também não direcionou o recurso para o ponto correto. Eu não sei o quanto que o contribuinte trouxe de comprovação e tal, e que por vezes aqui tem sido motivo para indeferir o crédito dele, porque ele não traz, fica tateando para saber que provas ele deve trazer. Senão até poderia pensar, não, mas poderia esperar e liquidar logo esse valor lá na unidade de origem. Seria uma alternativa, aí sim, abrir, e aí para a gente abreviar o processo administrativo, até propongo uma reflexão para casos futuros. O contribuinte traz alguns elementos, talvez não todos, para não ter que ficar, vai para a DRJ vai dizer, olha, você retificou, mas não me trouxe prova, aí volta para cá, e aí de repente vai baixar uma diligência ou ter que fazer uma nova apuração. Se a gente não ganharia algum tempo, se a diligência permitisse, inclusive, a unidade, desse um direcionamento para que a unidade buscasse
aferir o direito creditório a partir da declaração e determinando que, se fosse o caso, o contribuinte fosse instado a demonstrar esse valor. Né? Sair um pouquinho da caixinha do é tua vez de falar, você não falou, perdeu sua vez, agora é a vez da DRJ, ela falou errado, volta para a DRJ. Pensando, propondo uma reflexão aqui de vocês, né, da turma, do ponto de vista instrumental mesmo do processo. São processos que já estão se arrastando, esse aqui é de que ano? 2008, né? Já tem 12 anos. Eu estava na DRJ com uma fila, não sei de quantos processos, porque é um valor pequeno. Se a gente não deveria tentar impulsionar a solução desse processo de uma maneira mais, não digo informal, mas um pouco mais flexível, para apurar esse crédito e bater o martelo, não sei. Fala, Gustavo. Pois é, presidente. Aí eu volto também numa coisa que o Ricardo já falou e que eu já falei antes. Então, vamos adotar uma solução padrão e seguir. Porque realmente fica complicado até com a nossa própria posição. A gente não consegue definir uma decisão e a gente tem segurança que vai ser acolhida. Então, assim, talvez então a solução do Ricardo seja melhor mesmo. Sempre baixar em diligência, mesmo que o argumento afastado não seja exclusivamente de direito. Entendeu? Porque, perdão, o contrário, mesmo que o argumento afastado seja exclusivamente de direito. Porque fica realmente complicado até para a gente definir um procedimento que a turma vai se sentir mais segura. Eu acho que não estou fazendo crítica à posição, o que eu estou falando talvez seja uma solução padrão, a despeito do que já foi decidido no passado, para justamente fazer o seguinte, não, tudo bem, então, a unidade não quis analisar, a DRJ não quer analisar, então vamos matar esse processo aqui em cima. Pintou esse tipo de problema aqui em cima, é decorrente da dialética, trouxe prova nova que não foi apreciada, baixa em diligência, confirma e mata esse processo em diligência. Entendeu? É só para ter um padrão para a gente mesmo ter uma segurança. Flávio. Ou pela ordem que dá a palavra, pela ordem. Eu só tenho uma consideração, assim, dentro do que você colocou. Eu concordo, eu acho que a gente tem que tentar dar uma dinâmica e dar uma celeridade, mas é o seguinte, a se adotar como regra e como sempre a diligência, o meu grande receio nesse caso é suprir uma instância. O contribuinte ele tem direito de recorrer e, de primeiro momento, de ver analisado o seu direito creditório na DRJ e, se for o caso, recorrer. O que eu vejo nesse caso, como a DRJ não analisou nada, se a gente só baixa em diligência e aí depois a gente entende que não tem o direito creditório, ele não vai ter nem a quem recorrer, porque vai parar a análise aqui. Então, por isso, assim, é claro que eu acho que concordo com o Ricardo, a gente tem que ter um padrão de decisão, claro, com o Ricardo, perdão, com o Gustavo, mas nesse caso específico, a DJ não analisou. E se a gente adota como premissa sempre baixar em diligência, a gente vai tirar o direito do contribuinte de recorrer à segunda instância quando vê seu direito creditório não reconhecido. A gente não pode partir de uma premissa que a diligência vai confirmar o direito creditório dele. Então, assim, é por isso que eu fui com a diligência, com a divergência e reitero isso. Nesse caso, como não houve uma análise do direito creditório, a DRJ tem que analisar. Só para deixar bem claro o motivo que eu acho que, neste caso específico, tem que voltar para a DRJ. Paulo? Eu entendo também as suas considerações, presidente, e essa preocupação, né, de fato, esse caso aqui exemplifica isso, né, 12 anos e o processo vai retornar à DRJ, vai ser levado um tempo aí até que ele seja analisado lá, depois o contribuinte vai provavelmente apresentar um recurso voluntário, o processo vai levar um tempo para ser julgado aqui. Então, assim, do ponto de vista instrumental, né, do processo, de fato, isso é algo que incomoda, né, a nós, e uma solução padrão desse tipo resolveria essa questão, né, mas me alinhando aí ao que o Flávio está falando, né, eu acho que assim, a gente estaria criando um rito totalmente fora do rito que existe, do processo que está posto, né? E eu acho que a gente conseguiu construir ao longo do tempo, se não uma solução padrão para todos os casos, mas uma lógica padrão, ou seja, se houve análise na instância,
na primeira instância, a gente nunca vai devolver o processo para lá. Se houver análise na segunda instância, né, a gente não vai devolver o processo para lá, mas vai tentar resolver aqui, talvez por meio de uma diligência ou diretamente, analisando as provas. E se não houve a análise em algum desses momentos por uma questão de direito ou por uma preliminar, né, por uma questão que impediu que a autoridade adentrasse ao exame do mérito, a gente vai devolver para essa autoridade. Eu acho que esse padrão foi construído por a gente ao longo do tempo e é algo coerente. Está sendo assim, não está sendo casuísta, não. Está sendo coerente em se ver onde se enquadra dentro desse padrão que a gente construiu, né? Apesar de não ser, né, eu concordo, apesar de instrumentalmente, às vezes isso não ser a solução mais célere, né, mas eu acho que é uma solução de muita coerência, né, que a gente tem adotado. Ok. Cláudio? Pois é, presidente, é um pouco do que disse o Flávio e agora o Paulo. Eu me alinho muito a essas ponderações. Estou com 2, 3 meses no máximo na turma, mas eu observei o seguinte: é difícil nós termos um padrão, uma decisão padrão para esse tipo de caso. Eu acho que cada um tem uma certa peculiaridade. Veja, esse caso em especial, e por isso eu votei com a divergência do Paulo, não teve nenhuma análise por parte da DRJ. Um óbice de natureza formal e que era superável, a meu ver, pela DRJ, impediu com que ela orientasse o contribuinte na sua decisão sobre o que ele deveria efetivamente comprovar em relação ao seu direito creditório, não é? E também essa questão do tempo, da demora dos processos, eu acho que nós não podemos atribuir isso à nossa função enquanto conselheiros do CAF. Eu também tenho observado isso. Há realmente uma demora nas decisões de primeira instância, na DRJ, às vezes tem uma certa demora para chegar também no CAF, mas aqui por parte dos conselheiros, conforme os processos chegam, até por conta das metas que nós temos que cumprir, os processos são analisados rapidamente, né? Eu sei que para o contribuinte isso não tem relevância nenhuma, a demora é da administração pública, não é? Mas às vezes é inevitável, tem que realmente voltar para a primeira instância para que se analise o direito do contribuinte de forma adequada. Então, pelo que eu observo, é difícil a gente manter um padrão. Cada caso é um caso, eu acho que vai ter que ser analisado dessa maneira, né, com as suas peculiaridades. Por isso que eu reafirmo aqui o meu voto pela divergência, foi porque nesse caso, na DRJ, eu percebi que não teve análise nenhuma do direito da contribuinte por conta de um óbice formal. Suprável, na minha opinião. Ok, obrigado, Clécio. Então vamos manter aí eu levantei para reflexão, acho que foram importantes as ponderações feitas, né, elas são de fato pertinentes. Eu concordo que, ainda que é casuístico porque cada caso é um caso, assim, mas não é casuístico por sorteio ou aleatoriamente. A gente vinha tentando construir, eu acho que o Paulo resumiu bem as linhas de decisões, né? Tem tentado construir uma linha de decisão que torne mais uniforme possível essas situações. Então, assim, eu pedi, Vênia, eu me convenci aqui de que, pelo menos por hora, melhor mantermos essa linha com todos os percalços que isso vai gerar, porque a gente sabe que esses processos, né, ontem nós julgamos aquele processo meu, era 2000, foi julgado, pediu uma diligência em 2012, e estamos julgando em 2020, porque a diligência foi realizada em 2020. Então, assim, tem situações que se arrastam de forma absurda no tempo, né? Então, isso acaba indo até para as estatísticas que depois contra a administração também, né? Mas, enfim, faz parte esses processos menores, inclusive sofre mais pela escassez de mão de obra da administração pública, né? Que não tem como dar vazão numa celeridade que seria adequada. O processamento eletrônico, de um lado, desonera muita coisa, né, porque ele dá uns batimentos automáticos, mas também ele gera uma série de erros, né, gera uma série de reflexos em função de erros cometidos, em especial pelo contribuinte, mas até em função do excessivo número de obrigações acessórias, às vezes, que ele tem que cumprir, e normas, e
da própria dificuldade das menores empresas, pelo menos, de ter um corpo qualificado para estar acompanhando e preenchendo corretamente essas declarações. Mas então, feita essa ponderação, vou acompanhar a divergência para dar provimento parcial também e determinar o retorno para a delegacia de julgamento. Venha o Ricardo aí quanto a sua tentativa de uniformização, né, que não estamos conseguindo chegar nesse nível de compreensão de que é possível ter um padrão só para caso a caso, né, para todos os casos. Preciso designar um redator aqui. Flávio quer... Presidente, se for possível, eu também posso ser. Se o Flávio estiver muito onerado... Não, eu já tenho voto nesse sentido, Cleus, tranquilo. Fica na fila aí que... eu normalmente vou fazendo a fila andar assim, no sentido das votações. Começo com o Paulo, Gustavo, Ricardo, Flávio, André. Então, você sempre beneficiado, nós somos os últimos da fila. Você vai ser beneficiado. Mas pode designar. Mas não se preocupa que por vezes a gente acaba pegando mais de um. A fila gira 2 vezes. Bem, então nesse caso aqui, provimento parcial, designado o Flávio para relator do voto vencedor. Ricardo, o outro item você falou que tem diferenças, né? Bem diferente. Então, pode iniciar aqui enquanto eu anoto a decisão deste caso. Posso começar, então? Pode começar, Ricardo. Tá bom. Bom, agora estamos diante de compensações de crédito de saldo negativo de RPJ do ano de 99. O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, porquanto não restou confirmado fonte no valor, no montante de 42.854 e pagamento de estimativa no montante de 48.602. Manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que teria sido procedida análise de períodos atingidos pela decadência. Conforme comprovaria documentos em anexo, parcela do fonte, no valor de 42.584, teria sido devidamente retida. E parte das estimativas, no valor de 48.602, teria sido paga sob o Código 3551, que é de Receita, Dívida Ativa e RPJ, motivo porque, de certo, não teria sido reconhecida. Na DRJ, a fundamentação para o não provimento foi no sentido de que o imposto de renda retido na fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome. Os valores não pagos de estimativas devem ser excluídos do cálculo do saldo do imposto apurado. O pagamento do imposto em face de compensação de prejuízo que se mostrou indevida não supre o não pagamento de estimativa. E não há que se falar em decadência de análise de fatos que dizem respeito à apuração de saldo negativo do imposto. Cumpre esclarecer que a instância ACO entendeu que os comprovantes de retenção do fonte trazidos aos autos não obedeciam aos termos exigidos pela legislação e que não se poderia atrelar o pagamento de débito inscrito na dívida ativa às estimativas pendentes, mas sim ao imposto apurado ao final do ano calendário. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Acrescenta, no entanto, os seguintes argumentos direcionados contra os fundamentos da decisão recorrida. 1. As normas invocadas pela autoridade julgadora não
para não aceitar os seus comprovantes de retenção são inaplicáveis ao caso por serem posteriores à época das retenções ou por serem normas internas da Receita Federal. Na verdade, os requisitos exigidos são única e exclusivamente a existência de um comprovante e que tenha sido emitido pela fonte pagadora em seu nome. Importa notar que o artigo 2º da IN 138 de 99 dispensava as instituições financeiras de fornecer informe de rendimentos desde que fossem entregues comprovantes mensais com todas as informações que estipulava aquele diploma. Por essa razão, teve que se apoiar apenas nos extratos emitidos pela instituição financeira. E 2. As estimativas de janeiro a abril de 99 não foram inicialmente recolhidas porque a empresa obteve decisão liminar favorável à não utilização da trava dos 30% para a compensação de prejuízos acumulados. Como aquela decisão foi posteriormente reformada, retificou suas DCTF e DIPJ no sentido de considerar devidas as estimativas. No entanto, como estas já estavam inscritas em dívida ativa, o seu pagamento teve que ser processado no montante total inscrito, 48.062,05, e sob o Código de Receita 3551, Receita Dívida Ativa e RPJ. A autoridade julgadora abstraiu todas as razões e provas trazidas, se limitando a afirmar que o pagamento não poderia dizer respeito a estimativas, mas sim a imposto apurado no final do ano calendário, porque a falta de pagamento de estimativas sequer dá ensejo à inscrição em dívida ativa. Porém, a realidade é que a Fazenda Nacional efetivamente procedeu à inscrição do valor correspondente àquelas parcelas mensais. Junta novos documentos para comprovar o quanto alegado. É o relatório. Posso prosseguir? Beleza. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Quanto à alegação de que teria sido procedida análise de períodos atingidos pela decadência, não há que se confundir a impossibilidade da constituição do crédito tributário por haver decaído o direito de lançar com a possibilidade de verificação das circunstâncias que influenciaram na apuração de um direito creditório pleiteado, ainda que tais elementos estejam vinculados a períodos cujo direito de lançar tenha sido atingido pela decadência. Nesse sentido, por demais esclarecedor, reproduzo o trecho de voto já pronunciado nesta casa. Eu reproduzo o trecho do voto do conselheiro Tomé. Eu acho que o presidente, ontem, no seu voto, que tratou também do tema da decadência, reproduziu esse acórdão, se não me engano. Inclusive, até alertando o presidente. Eu acho que você falou que o acordo era da turma 1402, mas eu acho que o Tomé nunca teve na 1402. Ele era da nossa turma anterior lá, 1102, que eu participei. Ah, tá. Eu vou corrigir lá, obrigado. Eu citei realmente esse. E eu extraí até da sua obra lá, do seu artigo. Ah, então é esse. De fato, nada impede que o fisco perscrute a qualquer tempo os elementos formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O limite temporal está fixado no prazo para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e exercendo, por meio da compensação, um prazo para o fisco homologar a correspondente declaração. Desde que, dentro deste último prazo, o fisco pode exigir a comprovação dos elementos formadores do crédito indicado. Trata-se de aplicar o caso da para o caso da compensação a exegese contida no artigo 37 da norma 430, que eu reproduzo aqui. Com efeito, pleiteada a compensação, esta constitui um fato permutativo entre elementos do patrimônio da pessoa jurídica. Mesmo sujeito à posterior homologação, a teoria contábil exige o lançamento deste fato administrativo quando de sua constituição. Enquanto não decair o direito de o fisco lançar os créditos tributários referentes ao exercício financeiro em que ocorreu ou deveria ter ocorrido o mencionado lançamento, a pessoa jurídica tem o dever de manter os comprovantes da escrituração dos elementos que repercutiram na criação do direito do crédito alegado na compensação. Além do mais, há que se notar que, no caso presente, essa iniciativa foi perpetrada apenas no nível dos pagamentos antecipados, retenções na fonte ou estimativas mensais, que eventualmente tivessem reduzido o tributo devido. Independentemente da possibilidade do fisco ir além, isto é, no nível da apuração do lucro real ou da base de cálculo da CSL, para a qual existem discussões mais acirradas, foi o caso que o presidente trouxe ontem, o fato é que a jurisprudência desta casa aceita de forma mais tranquila a verificação no nível dos pagamentos realizados após os 5 anos da declaração de compensação. Portanto,
Como a lide resume-se a glosa de parcela de retenções na fonte e de estimativas que compuseram o saldo negativo, rejeito a referida alegação. Posso prosseguir, né? No que diz respeito Pode aos prosseguir, Ricardo, depois a gente faz as considerações em conjunto. Ok. No que diz respeito aos valores retidos na fonte, de fato, o parágrafo 4º do artigo 2º da IN 138 de 99 dispensava a entrega de informes de rendimento quando a fonte pagadora fornecia comprovantes mensais com informações de mesma natureza. Veja-se aqui reproduzido esses dispositivos normativos. Demais disso, o CARF já possui entendimento simulado, no sentido de que o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora não pode ser considerado o único meio de prova. Confira-se aqui, então, o teor da súmula CARF 143. Portanto, não se pode recusar a documentação fornecida pelas fontes pagadoras e juntada com a manifestação de inconformidade, folhas 41 a 47, como pretendeu a decisão de piso, meramente por não se atender ao modelo aprovado pela administração tributária. Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento, sem uma adequada confrontação com os outros dados que possam estar disponíveis no sistema de informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação ao próprio interessado. Por exemplo, não se sabe se os rendimentos informados e referidos comprovantes foram oferecidos à tributação, nem se as fontes pagadoras apresentaram as correspondentes DIRF. Aí eu trago aquele trecho da necessidade, né, no meu entender, de que esse tipo de análise seja procedida na instância, na unidade de origem via diligência. E continuo. Relativamente às estimativas de janeiro a abril de 99, também parece assistir razão à recorrente no tocante à existência de um pagamento efetuado para quitar débito de RPJ inscrito em dívida ativa, cujo valor principal era de 48.602, lá nas folhas 209. Esse pagamento não foi confirmado como parcela de estimativa pelo despacho decisório, folhas 30, mas o valor corresponde exatamente à soma das diferenças das estimativas a pagar de janeiro a abril de 99 demonstradas no recurso, folhas 262, e documentos com ele anexados, folhas 280 a 311. O argumento invocado pela autoridade julgadora, segundo o qual a falta de pagamento de estimativas não dá ensejo à inscrição em dívida ativa, deve ser confrontado com a compreensão do fenômeno exposta pela Receita Federal no parecer normativo COSIT, número 2, de 2018. Apesar do referido ato tratar de estimativas quitadas através de declarações de compensação, o entendimento veiculado no seu item 10.3 aplica-se perfeitamente no presente caso ao afirmar que o valor confessado a título de estimativa deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro do correspondente ano calendário. Portanto, qualquer que tenha sido o título dado à inscrição em dívida ativa, se estimativa ou tributo apurado no final do ano calendário, importa notar que o valor inscrito deve ser computado na apuração. Ademais, a motivação empreendida pela recorrente para o não pagamento tempestivo das estimativas, concernente à reformulação da decisão que permitiu a não utilização da trava dos 30% para a compensação dos prejuízos acumulados, parece suficientemente comprovada, folhas 127 a 159. Nada obstante, mais uma vez, apesar da verossimilhança das alegações, há dúvidas quanto à efetiva vinculação do valor inscrito em dívida ativa e que foi objeto do pagamento efetuado com as estimativas que compuseram o saldo negativo que se pretende repetir. Isto porque não há nos autos nenhuma informação acerca dos valores que compuseram a referida inscrição em dívida ativa. Assim, a questão das estimativas se apresenta como mais uma situação que não se pode extrair um diagnóstico conclusivo. É oportuno, então, que seja incluída na diligência a ser empreendida pela unidade de origem, tal como decidido no tópico dos valores retidos na fonte. Então, no dispositivo, Start propõe que o presente julgamento seja convertido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. 1. Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados, se não foram alocados em outro perder-compra, se os valores estão corretos e se todos os documentos que os originários se coadunam com o disposto no sistema de informações da Receita. 2. Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de registro contábeis e declarações a partir de dados consolidados contidos naquele mesmo sistema de informações.
3. Relativamente aos valores retidos na fonte, confirme se os rendimentos informados nos respectivos comprovantes foram oferecidos à tributação e se as fontes pagadoras apresentaram as correspondentes DIRF. 4. Relativamente às estimativas de janeiro a abril de 99, confirme a efetiva vinculação do valor escrito em dívida ativa e que foi objeto do pagamento efetuado com as estimativas que compuseram o saldo negativo que se pretende repetir. 5. Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que entender pertinentes. 6. Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas, a fim de consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando ciência ao contribuinte para que querendo se manifeste no prazo de 30 dias. É como voto. Então, o Ricardo está propondo novamente uma diligência. Aqui tem algumas peculiaridades, né, essa questão aí da estimativa. Ricardo, eu só queria ponderar uma coisa. Esse R-fonte, ele já não foi reconhecido na origem lá pela DRF, provavelmente porque não existia DIRF. Essa informação na DIRF tem algum descasamento, e você está entendendo que os extratos seriam elementos usáveis. Ao determinar que ele faz abatimento com a DIRF, você dá algum tipo de direcionamento para que ele considere ou não esses comprovantes no saldo, porque senão ele vai olhar lá, não está na DIRF, então não existe o pagamento, porque a Receita usa esse critério, né? Não está em DIRF, glosa. Então, assim, se não seria o caso de dar o direcionamento de considerar na apuração do saldo os comprovantes apresentados pelo contribuinte que você menciona, sob pena de ele repetir a mesma decisão do despacho decisório, que já não considerou esse valor em função da DIRF. É uma ponderação. Acho que você compreendeu. Ele tem os comprovantes ali, né? Que não é exatamente nos modelos, mas é o comprovante. Isso, mas está admitindo como uma prova hábil. Mas eu acho que tem que ser batido com a DIF. Se não tiver na DIF, não é para aceitar, na minha opinião. Ou não é para ser incluído na composição do crédito. Então você. Aí você praticamente invalida a prova já, porque na DIF já não constou, eles já desconsideraram por não constar em DIF. E essa é a questão. Por exemplo, você traz um comprovante de rendimentos na forma da IN, você considera que não está na DIF. Só um pouquinho. Se você traz um comprovante de rendimento na forma da IN, não é nem esse, e não está na DIF, você considera que não deve ser considerado no montante a restituir? Porque ele tem um comprovante, a fonte pagadora de dados. Eu paguei e retive. Ele vai ter que trazer outros elementos de prova. Outros, além do comprovante, mas a lei diz que é o comprovante. O comprovante é um papel, presidente, é um papel que qualquer um faz. Não considero que o comprovante é suficiente. Tanto é que. Não é qualquer um faz. Ele tem senão não valia nada mandar o contribuinte apresentar, Ricardo. Ele não é qualquer um. O informe de rendimento, Ricardo, que você está falando? Desculpa. Eu, como auditor fiscal, várias vezes tive. Aí em várias situações, né? Diante de comprovante de rendimento, eu sempre bati com outros elementos, principalmente a DIRF. E outros elementos. Só o papel. Mas você afasta uma coisa. O comprovante de rendimento. Considerar mas assim. Mas, Ricardo, eu posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, mas o comprovante de rendimento ele só é emitido se estiver na DIRF. Ele não consegue, a não ser que ele falsifique o documento, aí nós estamos falando de falsidade. O comprovante de rendimento tem que ser emitido. Não necessariamente. Pagadora. Não? O comprovante de rendimento não necessariamente está vinculado à entrega da DIRF. Não, para mim, você só conseguia emitir o comprovante de rendimento se estivesse na DIRF. Não está vinculado a uma coisa a outra. Tanto que existe isso. Não. Essa situação de o contribuinte ter o comprovante, e não é falso, mas na maior parte dos casos é entidade bancária, coisa que você vê que é rendimento reconhecido na escrituração. É o contribuinte. Olha aqui, o comprovante de rendimento foi a fonte pagadora que me deu. É verdade isso? É por isso que a gente tem que confirmar com outro elemento. Entendeu? O cara traz um papel que eu faço no meu Word. Tudo bem. Na minha ponderação, Gustavo e Paulo pediram, não sei quem pediu antes. Fala, Gustavo. Só liga o microfone. Pode ir, Paulinho. No caso aqui, em relação às retenções, o contribuinte ele alegou aquela questão de que
havia a dispensa da apresentação do informe de rendimentos, que era substituído pelos documentos mensais, né, que seriam extratos mensais. Mas ele não juntou nem na manifestação de conformidade, nem com recurso voluntário, nenhuma comprovação disso daí que não fosse os documentos contábeis, os registros contábeis dele. Então não existe algum extrato ou algum demonstrativo fornecido pelas instituições bancárias dessas retenções, não. São só os registros contábeis dele. Entendi. Só para lhe esclarecer aí, presidente. Obrigado. Gustavo. Não, eu vi documentos, sim, formais aqui. Peraí, quantas pontas aí? O Ricardo citou páginas aqui. Não? Eu achei, sim, comprovante, sim. Peraí. Aqui está na manifestação de conformidade, não está no recurso. Desculpa, eu estou olhando o processo errado, estava olhando o processo anterior. Peraí que eu vou achar aqui. O problema é que eu abri no PDF, não abri no... Eu citei as páginas aqui, de fato. Folhas 41 a 47 na manifestação de conformidade. Tem aqui, sim, além de extratos, tem os extratos em relação... Ah, não, agora eu já estou olhando errado mesmo, peraí. Então, só para esse negócio. Aqui, ó, achei aqui. Tem um informe de rendimentos do Banco Itaú, folhas 40 do PDF, do volume 1. Tem um CDB Recompra Banco do Brasil, que também tem aqui o destaque do imposto de renda. São vários. E tem um extrato de contratos de swap. Esse é que é complicado de analisar, mas enfim. Tem o IR, tem o valor do IR, é do Banco do Brasil, SA, tá? Enfim, à luz desses documentos aqui, talvez só para confirmar, baixaria em diligência só para confirmar se os valores coincidem com aqueles informados na DIPJ, mas a priori daria para fazer isso até aqui em cima. Na DECOMP dele, ele informa esses valores como componentes da... Pois é, ou seja, a única questão que eu não localizei, aí o Ricardo tem razão, é que não há nenhuma informação oficial, formal, em relação à estimativa e ao parcelamento que ele diz ter feito. Aqui eu não achei absolutamente nada. Ele traz cópia do processo judicial, mas não traz mais absolutamente nada. Ou seja, eu sei lá de onde, se esse valor que ele diz ter pago da estimativa foi de fato recolhido. E aqui, como ele tem diligência para fazer essa prova, seria produzir prova nova. Em relação ao quê, Gustavo? Desculpa. A estimativa. Mas isso aí a unidade tem, né? Acho que não tem problema nenhum da unidade informar e ver se compõe, se existe isso. Eu me oponho para dar nova oportunidade a ele para trazer prova. Verificar... É só uma confirmação, Gustavo, desculpa. Não, confirmar tudo bem, trazer prova não. E tinha uma discussão, né, de loss de prejuízo. Tudo bem, mas eu vou insistir, não há nenhum início de prova sobre essa alegação dele. Eu acho que aqui na diligência, pelo menos em relação às retenções da fonte, eu não sei se eu acho que tinha que direcionar aqui. Esses documentos devam ser examinados, e se for o caso, aí pode até pedir comprovação, por exemplo. Vai pedir a escrituração para ver se ele foi
oferecida a tributação, sei lá, né? Que é a outra, isso está constando do voto do Ricardo. Mas tem direcionais, se eles são válidos e devem ser considerados, né? Na análise independente da DIF, porque senão... Eu, particularmente, já votei em processos anteriores, inclusive validando documentos que não preenchiam realmente mas que tinham os dados que eram necessários para verificação. Então, inclusive, tem provimento, não foi nem para verificar se havia ou não oferecimento da tributação, porque isso não foi aventado em nenhum momento do processo. Aqui, como ele vai para a unidade, aí fazer uma apuração completa, já para dar isso simplifica o nosso trabalho, o trabalho do relator, eu acho até que aí tudo bem. E eu concordo com você, presidente. Não tem que verificar se está na DIF. Ou aceita ou não aceita. Na DIF não está, porque se tivesse na DIF já tinha sido reconhecido, né? Então, eu acho que bater o valor dos documentos com o valor do fonte que foi declarado e ver se coincide. E ver se foi oferecida a tributação. Se for oferecida a tributação. Podendo, inclusive, chamar o contribuinte a trazer os documentos contábeis necessários dessa verificação. Em relação à estimativa, continua a minha preocupação. Eu não localizei extrato do CAC dando conta dessa dívida, não localizei cópia de CDA, ou seja, não tem nenhum documento que lastreie assertivo do contribuinte no sentido de que esse débito foi inscrito em dívida ativa, e esse é um pressuposto da tese dele, e posteriormente quitado, seja parcelamento ou pagamento. Enfim, não há nenhum início de prova sobre isso. Ele só alega, ele não traz nenhum elemento. Alega. Tem um quadrinho em que ele faz uma conta, e confesso, passei o olho, não confirmei, nem analisei com cuidado, mas é um quadrinho que parece-me que ele tirou, inclusive, lá, cálculo, pagamento, 31/3/2004, relação de receitas calculadas, enfim. Nem sei, do Cical que parece que ele tirou isso. O Ricardo citou a folha 209, você olhou aqui nessa... O que tem nessa folha 209? Deixa eu ver. Tem do folha 209, um pagamento de dívida ativa aqui. Período de 31 de março a 31 de março de 2004. O Itaú Bankline. Eu achei que isso era extrato de rendimento, passei por cima direto. Não, tá, mas é porque realmente não eu passei por cima, como era um documento bancário, eu não vinculei ao pagamento de um DARF, né? A gente não sabe se isso aqui realmente mas eu acho que poderia... em função desse elemento, a unidade tem acesso aos sistemas de dívida ativa, de sistema de débitos, ver se houve pagamentos e ele se refere a essa. Então eu mudaria esse quesito D. Confirma a efetiva vinculação. É para provar a mesma coisa, mas eu colocaria um pouco mais explícito, no sentido de dizer se o documento de folhas tais se refere ao pagamento da estimativa que o contribuinte diz que trazer cópia dos extratos dessa estimativa, sei lá, não sei nem se existia o CAC nessa época. Talvez tornar um pouco mais explícito. E ele não propôs o saldo negativo. Ela não foi apropriada. Pelo que entendi, a ideia do Ricardo seria, olha, ela não foi apropriada ali, mas ela vai ser julgada como componente do ajuste de qualquer forma. Ela não vai estar dentro da TPJ, porque da forma daqui o cara vai bater o olho na TPJ, não foi parte. Não entendi essa parte, o que você está querendo dizer? Não, já falar que essa estimativa não foi comprovada. Bom, o que ele quer dizer é o seguinte, que ainda que tenha sido pago como ajuste, beleza, ela se refere a pagamento da estimativa que depois venha a ser compensado. Eu acho que, de forma mais objetiva, o que a gente precisaria era, comprovar o DARF, pedir a Receita para comprovar o pagamento desse DARF aqui,
partir desse informe do Itaú. E outro sim, trazer uma cópia da tela da dívida ativa, se é que isso é possível. Acho que aqui, ó, o que o Ricardo está colocando, relativamente à estimativa de janeiro a abril, confirmar a efetiva vinculação do valor inscrito em dívida, e aí quando ele põe assim, que foi objeto do pagamento efetuado, aí citaria a folha, né? Se os meus correspondem às estimativas pleiteadas. Uma coisa assim, me parece, seria suficiente, não? Tá. É só para deixar mais claro que a ideia é de comprovar que o valor pago era o da estimativa. Sim, se naquele valor inscrito de dívida ativa estava composto pela estimativa que está de janeiro a abril. E que não teria sido utilizada já no cálculo anterior. É só para tornar um pouco mais claro, talvez, o quesito. E no C tem que fazer essa desvinculação com a DIF. Isso. Ô, Ricardo. Eu acho que não há oposição à diligência. A gente está propondo alguns ajustes. Você pode, atendendo ao colegiado, porque a diligência não atende só ao relator, atende ao colegiado, né? Fazer essas adequações que a gente está propondo. Ditem, por favor. Então, em relação ao item C, se poderia mencionar os comprovantes de folhas tais, então, relativamente aos valores... Entendendo a maioria do colegiado, com relação ao item C, pede-se que... Relativamente aos valores, pode manter a tua redação, confirme se os rendimentos informados nos comprovantes de folhas, aí você cita as folhas, já mencionou no seu voto, foram oferecidos à tributação. Peraí, eu estou incluindo um parágrafo novo para consignar aqui a exigência da turma para que Fala, Gustavo. diligência seja feita. Então, vamos lá. Com relação ao item C, vocês pedem que o item C é o item da fonte, né? Vocês querem da fonte. Exatamente. Isso ajuda aí. O Gustavo está querendo falar, acho que é já no sentido de ajudar na... Além do problema do oferecimento da receita, presidente, confirmar se os valores de fonte informados nos aludidos comprovantes coincidem com aqueles informados pela empresa na DPJ. E 2, confirmar se, porventura, eles foram oferecidos à tributação. Peraí, vamos lá. Pede-se para confirmar. O que você falou, Paulo? Se os valores de fonte informados nos recibos de florestais e tais coincidem com a... Verifica para mim quais são. Você tinha mencionado, eu já vejo aí. Pode ir escrevendo que eu já te digo. Pede-se para confirmar se os valores de fonte informados nos recibos de folhas 41 a 47. Coincidem com aqueles informados pela empresa em sua DPJ. Aqueles informados pela empresa em sua DPJ. E Decomp também, né? Porque a Decomp também é informada. E Decomp, isso. Em sua DPJ e Decomp. E se as respectivas receitas... Bem como... E as respectivas receitas foram oferecidas à tributação. Aí foi assim, independentemente de constar ou não em DIRF. Acho que essa é a divergência aqui. Independentemente de constar ou não em DIRF. Isso. Mais alguma coisa? Só o item C, iam falar alguma coisa do não, tinha em relação à dívida ativa, tenta aí ajudar também nessa aí, Gustavo, está melhor na formulação que... Com relação ao item C, D, é isso? Isso. O D eu acho que é só para tornar mais claro. Comprove que o valor descrito... Pede-se para comprovar
Pode ser confirmar mesmo. Confirmar, perdão, confirmar. Confirmar. Peraí, só um Confirmar o quê? Se o valor inscrito em dívida ativa. Não, eu ia falar o seguinte, presidente, se o pagamento descrito no documento de folhas tais... É folhas 209. Pede-se para confirmar o pagamento. Pagamento o quê? Continua o documento de folha 209. Pagamento contido em folha 209. No documento da folha 209. É isso. Sim. Se refere a débitos inscritos em dívida ativa. A débito. Do período, né? Em dívida ativa. E se esses débitos... Não tem que dizer o período, Gustavo? Dívida ativa... Não, pois é. E se esses débitos abrangeriam... Débitos. As estimativas de janeiro a abril de 2099. Abrangeriam as estimativas de janeiro a abril de 1999. De janeiro a abril de 1999? Isso. Só isso? Você está pedindo para eles fazerem uma apuração do saldo aí também? Não? Deixa eu ver. Sim. O pagamento ali, pelo menos, ele fala em 2004, né? Não parece ter nada a ver, realmente. Acho que a questão da decisão judicial, Motozinho, foi posterior e ele teve que pagar. Por isso que é 2004. Ou a questão da inscrição, né? Só foi inscrito em 2004. Pois tinha um erro daquela coisa, quando foi escrito e não quando... Isso. Ao que se refere, né? Bem, mais algum questionamento? Vocês querem pedir ao relator aí para ser colocado? Todos de acordo, então, com a proposta de diligência? Sim. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. O item 66. Ok? Acho que vamos interromper para retornarmos mais tarde. Ok. Então podemos encerrar a gravação, Paulo, a gente dar as orientações que o retorno.